A paz do Senhor para todos. Eu quero os cumprimentar, que é o pastor Rogério Zaid. Estamos dando continuidade ao nosso curso Bacharel em Teologia, né? Intimidade e Poder, gratuito. O pastor é gratuito. Tem certificado, 2 a 3 aulas semanais. Quero convidar você também, que está nos assistindo pela primeira vez, continue fazendo esse curso, vai ser bênção para a tua vida. Nós estamos falando sobre a voz do Espírito Santo. Falei a aula passada sobre as diretrizes para ouvirmos a voz do Senhor. Na aula retrasada eu falei sobre o testemunho interior. E hoje eu quero falar um pouco sobre discernindo a voz do Espírito Santo. Quero convidar você a orar nesse exato momento. Senhor Espírito Santo, eu te convido Senhor, a se manifestar no nosso meio. Eu te convido a fazer parte dessa aula, que o Senhor possa visitar essa pessoa que está nos assistindo, que o Senhor possa visitar essa pessoa que está nos ouvindo, que a tua presença seja sobre a vida dessa pessoa, que cadeias sejam quebradas, grilhões sejam soltos, meu Deus, que caia por terra, Senhor, todo inimigo, tudo que quer roubar a tua palavra, eu invoco a tua presença nessa casa, envio os anjos do Senhor, invoco a tua presença na vida dessa pessoa, que ela possa ter os seus ouvidos abertos através dessa aula, os seus sentidos espirituais ativados, os sentidos proféticos, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos falando no primeiro módulo do curso Bacharel em Teologia de Intimidade e Poder, sobre o poder do secreto. Nós estamos com a apostila. Você que queira adquirir a apostila, fale conosco. Módulo 1, o poder do secreto. Ela custa R$20, R$28 mais frete, com frete incluso. Perdão, R$28 com frete incluso. Se você tiver desejo, fale conosco através do WhatsApp ou através do nosso site também. Vamos lá? Discernindo a voz do Espírito Santo. Precisamos discernir a voz do Senhor Espírito Santo em meio a tantas vozes que existem. Eu falei um pouco na aula retrasada sobre eliminar as vozes, para que possamos escutar a voz do Senhor com mais nitidez. Perdão, vamos lá que eu estou bebendo água porque estou gravando várias aulas. E fique atento aí que nós vamos gravar várias vinhetinhas também, vinhetas curtas de perguntas e respostas. Eu e meu filho hoje estamos aqui, minha esposa deu uma saidinha, estamos gravando, vamos gravar bastante coisa. Vou gravar aí praticamente o dia inteiro, à noite, gravando vinhetas aí de poder. Vamos lá. Precisamos discernir essa voz por causa de tantas vozes que existem nos dias de hoje. A voz do Espírito Santo sempre estará em conformidade com a palavra de Deus. Primeiro, pastor, como que eu posso discernir se é Deus, se não é Deus, se é o diabo, se é o homem, porque é uma mistura louca. O que acontece? Tem gente falando que é Deus e é o homem. Tem gente falando que é o homem e é Deus. Tem gente falando que é o diabo e é Deus falando. Tem gente falando que é o diabo e é Deus, que é Deus e é o diabo falando. Então, as pessoas não têm discernimento profético. Elas não sabem quando é Deus falando e quando é o diabo. Elas não sabem quando é Deus falando e quando é o homem. Elas não sabem quando é o homem falando e quando é Deus. Elas não sabem quando é o diabo falando e quando é o homem. Ou quando é Deus. Então, para que nós possamos entender sobre isso, você precisa, na realidade, ter discernimento. Pastor, o que é discernimento? Qual é o conceito de discernimento? Discernimento é o entendimento correto para situações e circunstâncias da nossa vida. Então, isso é discernimento. É quando eu entendo, eu compreendo áreas da minha vida, os porquês, as razões, o que está por trás daquilo. Perdão que essa camisa aqui, ela tá... Ô glória. Então, a voz do Espírito Santo, para mim, saber se é Deus mesmo que está falando, existe um crivo. Eu chamo de crivo. Tem que passar por esse crivo. Tem que passar por esse funil divino. Que funil é esse? Primeiro, a voz do Espírito Santo sempre estará em conformidade com a palavra de Deus. Não tem como Deus falar algo que não está na sua palavra. Não tem como. O que vai acontecer de terem situações que você não consegue achar uma resposta pela palavra. E aí assim, mas existe um padrão. O padrão tem que ser seguido, mas o específico nós vamos ter que orar e pedir para o Senhor. Por exemplo, um exemplo clássico. Tem uma pastora, acho que é a pastora Valnice, uma vez eu ouvi ela falando algo, achei interessante. Na África, em um determinado lugar da África, os homens eram
não é poliglota, poliglota é a pessoa que fala várias línguas, eles eram polígamos, tinham várias mulheres, várias esposas, né? Alguns eram bígamos, outros polígamos, só que aí eles começaram a se converter. Veja, qual que é o padrão da palavra? O padrão é que o homem seja marido de uma só mulher, esposo de uma só mulher, padrão. Só que no contexto cultural daquele país, era permitido a poligamia. Então, como tratar aquela situação? Aí, o que eles fizeram? Eles começaram a orar, pedindo para Deus dar uma diretriz, pedindo para Deus dar um discernimento, pedindo para Deus dar, na realidade, uma orientação naquela situação. Aí, o que o Senhor Espírito Santo disse? Olha só o que ele disse. A partir de agora, vocês vão fazer da seguinte forma. Os homens que são polígamos, eles vão continuar polígamos, até porque já tem filhos com essas mulheres, não tem como agora arrancar essas mulheres deles, até porque vai trazer mais sofrimento, vai trazer dor, vão odiar esse Deus. Então Deus disse, continua. Mas os homens que forem agora se casar, os homens agora que forem contrair um matrimônio, eles já vão contrair esse matrimônio cientes, conscientes, que ele vai ser marido de uma só mulher. Por quê? Porque tem situações que a gente precisa de uma direção específica de Deus. Não dá para resolver somente com o padrão. A gente precisa de algo específico do Senhor. E aí é só através de ouvir a voz do Senhor Espírito Santo que ele vai trazer os comandos. Oh, Jesus, me ajuda aqui. Os comandos específicos dele. Então, tem que estar em conformidade. Tem que estar em conformidade com a palavra. Quando o Espírito Santo fala conosco, a sua voz sempre estará em conformidade com a sua palavra. Há algumas vozes que dizem ser de Deus. A voz diz assim, se mate. A Bíblia diz, não matarás. A voz diz, unge. Olha só isso é grave. Unge as partes íntimas das irmãs. A Bíblia diz, não cobiçará. Que isso, pastor? Já aconteceu de pastor falar assim, Deus me disse para ungir a sua parte íntima. Opa, peraí, que conversa é essa? Deus está nisso? Não, porque a Bíblia diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Na realidade, ele estava agindo ali com sedução, o espírito de engano. Aí tem gente que fala assim, Deus mandou matar aquela pessoa. A Bíblia diz, não matará. A voz diz, não precisa se casar. Aí Deus diz assim, não é bom que um homem esteja só. Deus respeita uma pessoa que quer ficar só, mas a pessoa não pode dizer que a palavra diz para não se casar. A palavra diz assim, não é bom que o homem esteja só. A voz diz, jamais perdoe. Aí a pessoa, só que Jesus falou, perdoe 70 vezes 7, quantas vezes for necessário. Perdoar não significa que eu estou aceitando o que a pessoa está fazendo de errado. Perdoar, na realidade, eu estou me libertando das maledicências, das malignidades que aquela pessoa fez comigo. Isso é um perdão, eu estou se libertando daquela pessoa. Então é algo muito mais profundo. Agora escute o que eu vou dizer para você. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor e eu tenho que estar em conformidade com essa palavra. A voz diz assim, adultera com aquela mulher, canta ela, seduz ela. Só que a voz do Senhor, a palavra do Senhor diz assim, não adulterarás, aquela mulher é casada. Então nós temos que entender que tudo aquilo que a gente escutar do Senhor tem que estar debaixo do crivo da palavra de Deus. Se não passa pelo crivo, não é Deus falando com você. Provavelmente ou é você, a sua carne, sua natureza, ou é a voz do diabo. Então, o que acontece? Por que tem tanta bagunça hoje no nosso meio? Porque tem tanta gente hoje falando que Deus falou e Deus não disse nada. Por que tem tanta gente alegando que Deus está falando, Deus está dizendo, e Deus não está dizendo nada? Porque estão falando coisas que o Senhor não falou. Então preste atenção. Escute isso que eu vou falar para você. Vamos lá. A voz do Espírito Santo sempre levará você a receber ao Senhor. Isso é profundo. Primeiro, tem que passar pelo crivo da palavra. Se passou pelo crivo, já é um índice que é o Senhor Espírito Santo falando com você. Você precisa ter esse discernimento profético. Não, a voz está me falando. E outra, quando Deus fala com você, Ele mesmo muitas vezes fala para você, vai lá em tal lugar na palavra. Ele vai te mostrar. Olha o que está escrito. O que está escrito?
leia. Aí o Espírito Santo vai falar para você, leia. Aí você começa a ler. Escrito isso, 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 isso. Aí você vai ler. E aí o Senhor começa a falar com você através daquela situação. Então você está passando pelo crivo da palavra. Agora, existe um outro crivo. É que a voz do Espírito Santo, ela sempre te levará você a receber o Senhor Jesus. Sua voz sempre leva você a Jesus e expõe todo o pecado e concupiscência. João ouviu a sua voz e disse, quando ouvi, caí aos seus pés. Evangelho de Apocalipse, perdão, capítulo 1, versículo 17. Então, primeiro, a voz do Senhor sempre vai passar pelo crivo da sua palavra. Segundo, a voz do Senhor sempre nos levará ao Senhor Jesus. Sempre nos levará ao Senhor Jesus. Se ela não te leva a Jesus, meu irmão, tem coisa errada. Não, Deus me disse para mim servir a Satanás. Tem loucura, mas tá cheio de louco por aí. Mas, meu irmão, é só você ver aquele Henry Christie. Tá cheio de gente que é seguidor daquele homem. Você, ali é mais um comediante do que até um religioso. Mas tá cheio de gente que segue aquele homem. Você vê o espírito de engano que existe na vida das pessoas, da maneira que está agindo. Então, assim, essa voz do Espírito Santo, ela sempre vai te levar ao reconhecimento do Senhor Jesus. Uma outra coisa que eu falei na aula retrasada, ela te leva a esse reconhecimento. E outra, você também tem que fazer uma pergunta básica. Pergunta básica para o Senhor Espírito Santo. Quando Ele falar com você, você vai começar a perguntar para Ele o seguinte. Você vai fazer uma pergunta e vai pedir para Ele responder. Você pergunta para o Espírito Santo assim, você reconhece que o Senhor Jesus morreu dentre os mortos, morreu e ressuscitou dentre os mortos, morreu em carne e ressuscitou dentre os mortos? Se Ele responder, é o Espírito Santo. Se não responder, já sai expulsando o cão para todo lado, porque é o diabo querendo falar com você e te enganar. Porque os demônios não reconhecem que o Senhor Jesus morreu em carne e ressuscitou dentre os mortos. Então é outro crivo, crivo da palavra, crivo do reconhecimento de Jesus. Terceiro crivo, um outro crivo, a voz do Espírito Santo, ela sempre vai te levar a você a confessar os seus pecados. Deus nunca vai falar assim, ó, vai passar a mão na sua cabecinha, ó, você tá certo. Eu não entendo isso, meu irmão. Tá cheio de gente recebendo umas profecias, a pessoa tá lambuzada no pecado. E tá recebendo profecia que Deus vai levantar, que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. E às vezes o Espírito Santo tá falando assim, eu não tô falando nada disso não sei quem tá falando aí. Eu sei, né? Tô modo de dizer. Mas eu não tô nisso daí não. Por quê? Porque na realidade a pessoa que está sendo usada ali, às vezes está sendo usada na carne. E Deus está longe disso. Você sabe quando você está errado. Você sabe das maracutaias que você faz. Você sabe das tranqueiras. Só abaixa um pouquinho, filho, por gentileza. Você sabe das coisas ruins que você tem cometido. Aí chega Deus e fala para você, não, porque você alegra o meu coração. E você está em adultério. Você está em prostituição. Você está fazendo coisa errada lá na empresa. E Deus está se alegrando com você. É Deus falando com você? É Deus nada, irmãos. É Deus nada. Está cheio de gente que precisa entender isso. Precisa entender. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve por aí. Então assim, a voz do Senhor, ela sempre te levará você a expor os seus pecados, a confessar, a se arrepender. Se lembra do profeta Ishayahu, no capítulo 6? Quando o profeta Ishayahu, ele vai na realidade ter um encontro ali com o divino, a primeira coisa que ele faz, ele diz assim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele, com aquele encontro que ele teve, que ele ouve a voz do Senhor, né? E eu ouvi uma voz que me dizia, aí ele começa a ter um encontro com o Senhor naquela situação. A primeira coisa que ele faz, ele confessa o seu pecado. Por quê? Porque a voz do Senhor, ela na realidade nos leva a se arrepender dos nossos pecados. Não tem como a gente ouvir a voz do Senhor e continuar as mesmas pessoas. Tá cheio de gente, meu irmão, falando que Deus disse, que Deus mandou, que Deus está falando com ele e a vida dele não muda. Tá lambuzado no pecado, as atitudes não mudam. Você sabe do que eu estou falando, você conhece pessoas desse jeito. Mas como que pode Deus falar com uma pessoa dessa e a pessoa desse jeito? Na realidade, muitas vezes é a natureza pecaminosa que está falando com ele. A sua natureza, às vezes é o adversário mesmo que usa a pessoa para querer te enganar. Sem contar que eu não coloquei aqui. Está cheio de gente usada dentro da igreja por Satanás.
para pregar, para profetizar, e as pessoas acham que é Deus, tá? Então você precisa entender, a sua voz sempre leva você a Jesus e a expor o seu pecado. A voz do Espírito Santo tende a falar quando estamos buscando a Deus. Em cada um dos casos, no livro de Atos, em que vemos o Espírito Santo falando, percebemos que ele falou às pessoas estavam ativamente buscando a Deus de alguma forma. Veja, ele falou quando as pessoas estavam buscando a Ele. O que precede ouvirmos a voz do Senhor? Busca intensa na presença de Deus. Você lembra que eu falei na aula passada? A primeira coisa que eu falei, você quer ouvir a voz do Senhor? Tem que buscar com intensidade. Isso precede ouvirmos a voz do Senhor. Todos aqueles que buscam com intensidade a presença do Senhor, pode ter certeza que eles estão a um passo de ouvirem a voz do Senhor. A um passo. O Espírito Santo falou a Filipe logo após ele ter proclamado o Evangelho em Samaria, Atos capítulo 8. O Espírito Santo falou a Pedro depois de ele estar no eirado orando, Atos capítulo 11. O Espírito Santo falou à igreja de Antioquia enquanto as pessoas estavam adorando a Deus em jejum, Atos capítulo 13. O Espírito Santo falava constantemente a Paulo enquanto ele estava no processo de ministrar aos outros em nome de Jesus. Você vê, quando que o Espírito Santo falava? Quando eles estavam fazendo alguma coisa do reino, quando eles estavam buscando a presença do Senhor. Quer que Deus fale com você? Quer ouvir a voz do Senhor? Busca a presença dele. Então você tem que ter esse discernimento. O Espírito Santo vai falar com você quando você estiver buscando a Ele. Ah, mas ele pode falar em um momento que não estiver buscando? Claro que ele pode. Mas a intensidade de ele falar mais vai ser quando você estiver buscando. Outras formas de comunicação do Espírito Santo, para você entender e discernir a voz do Senhor, porque Deus vai falar com você de diversas formas. O Espírito Santo fala também de outras formas, de outras maneiras, tá? Na qual será de grande valia e poder para a sua vida cristã, a sua vida com o Senhor. A comunicação do Espírito Santo por visões. Então, primeiro, como que Deus fala com a gente? Fora ouvir a voz dele, ele fala através de visões espirituais. Visões espirituais. Ele vai falar através da sua voz, mas a sua voz também muitas vezes vai falar através da visão. Muitas vezes, existem dois tipos de visões que eu quero abrir aqui o leque e compartilhar. Existe a visão aberta e existe a visão fechada, vamos dizer assim. Pastor, o que é visão aberta? Quando a pessoa tem uma visão com os olhos abertos, foi esse tipo de visão que o apóstolo João teve de acordo com o Apocalipse. Veja, o que é visão aberta? É a mesma coisa eu estar aqui dando essa aula e de repente os meus olhos espirituais, não esses aqui que são carnais, que estão percebendo as coisas deste mundo. Mas se o Senhor abrisse os nossos olhos nesse momento, nós íamos ter uma visão aberta e a gente ia perceber o mundo espiritual, o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas isso é você acordado. E não é só você acordado, por exemplo, você estar lá na tua casa e de repente vem uma tela na sua frente, na sua mente também pode ser, mas na tua frente você começa a enxergar com os olhos nus, acordado. E Deus te dá uma visão. Às vezes parece como slow motion. São pequenos flashes, mas flashes direcionados. Deus vai mostrando. E aí, às vezes, esse flash você escuta o que está acontecendo naquela visão. Às vezes, você não escuta, mas você sabe o que está acontecendo. Tá? Por exemplo, você vai entrar na casa de um casal antes de entrar e aí o Senhor te mostra uma aliança quebrada, uma aliança de casamento. Bom, você teve aquela visão aberta, Deus te trouxe ali uma tela, te mostrou aqui uma aliança rachada. Aí, por estatística, você vai achar que quem que faz aquilo? Ah, é o homem. Aí você vai no homem, o homem fala assim, não, eu não fiz isso, não, pastor, eu não fiz. Aí você vê o Espírito Santo falar, não é ele mesmo. Aí você vai na mulher. Aí a mulher diz, fui eu, se quebranta, trata. Porém, naquela visão, Deus deu a visão, mas não escutou-se uma voz. Mas através daquela visão que a gente chama de palavra de conhecimento, esse é um dom de palavra de conhecimento que se manifesta através de visões espirituais, dentre elas a visão aberta, é a visão que ela é descortinada na sua frente, aos olhos nus. Tá? E tem gente que tem visão aberta para tudo. A pessoa está endemoniada, o Senhor mostra assim, ó. Do jeito que você está olhando esse vídeo e me vendo, Deus mostra para você o demônio na pessoa. Deus mostra o anjo do teu lado. Você sabe que toda vez que alguém ministra, existe um anjo
que fica do meu lado direito aqui. Tem um anjo do meu lado direito, ele é um anjo sério, e ele está anotando tudo que eu estou falando para ver se eu não estou falando besteira, porque um dia eu vou ser cobrado daquilo que eu estou falando. E também porque isso que eu estou falando para você é um tribunal. Se um dia você falar para Deus assim, eu nunca tive ninguém que me ensinou isso, Deus vai requerer esse anjo, vai chamar, eu quero saber tal dia, tal hora, o que meu servo ensinou. Ele ensinou sobre a maneira que o senhor fala. Ah, então tal dia, tal hora você aprendeu. É mentira. É um tribunal. E esse anjo fica do meu lado direito, anotando tudo. É um anjo sério. Mas se o Senhor abrir os teus olhos, você vai ver esse anjo. Se o Senhor abrir os teus olhos espirituais e escortinar, você vai ver anjos, demônios. Lamento dizer que hoje em dia tem mais demônio do que anjo nas igrejas. Infelizmente, é triste e lamentável isso que eu estou falando, mas tem mais demônio do que anjo. Ah, mas ali as pessoas não invocam Deus, o diabo não pode estar ali, a presença de Deus está ali, mas quem disse para você que a presença de Deus está nessas igrejas? Aliás, são pouquíssimas igrejas que realmente carregam a presença de Deus. A grande maioria, Deus está bem longe. Tem horas que eu vou pregar nos cultos que os pastores falam assim, Deus está aqui, Deus está se manifestando, Deus está agindo, Deus está trabalhando. E o Espírito Santo está falando comigo assim, filho, eu não estou aqui não, eu estou bem longe. A fulano de tal está assim, fulano de tal, olha lá aquela irmã lá. Olha lá, filho, olha lá. Olha como que está assim a situação. Deus não está naquilo. E a pessoa falando que Deus está. Porque para a presença de Deus se manifestar naquela igreja, é tudo isso que eu estou ensinando para vocês, desde lá da primeira aula. E fora outras coisas que acho que a gente vai falar também nesse seminário. A presença do Espírito Santo nas igrejas. Que aí, meu irmão, sai de baixo. Quero convidar, falar para você dar essa aula para o teu pastor. Convida ele. Ou ele vai me amar ou ele vai me odiar. Mas que eu vou abrir a minha boca, eu vou. Por quê? Porque hoje em dia as igrejas estão uma bagunça, irmãos. Deus não está falando nada, eles estão falando que Deus está falando. Os demônios estão deitando e enrolando em cima do púlpito, gente em pecado, gente lambuzada no pecado, gente transando dentro da igreja e assim, tá normal. Se Jesus foi confrontar um apóstolo, falou assim, você está em adultério? Ah, mas e o que tem? Qual que é o problema? Ele está de brincadeira comigo. As pessoas estão achando normal. Hoje em dia, o pecado está virando naturalidade, normalidade. Então, às vezes, Deus vai mostrar para você. Deus vai abrir os teus olhos. Deus vai abrir os teus olhos para outras coisas também. Às vezes Deus vai te mostrar coisas da sua casa, da sua família, do teu casamento, dos teus filhos. Ele vai descortinar. Você vai enxergar essa visão com os olhos nus. Vai ser tão real, tão nítido, que você vai falar assim, meu Deus do céu, eu estou em outro planeta. O que está acontecendo? Eu estou em outro mundo. De tão real que é. Alguns profetas do Antigo Testamento também tiveram esse tipo de visão aberta. Mas ela é rara. A maioria dos cristãos nunca irá perceber esses tipos de visões do Espírito Santo. É uma realidade. Eu conheço uma irmã que o Senhor abriu os olhos dela. Hoje ela também tem, mas a irmã falou assim, ela tem visão normal, que a gente vai falar que é fechada, mas ela, visão aberta nem sempre, mas ela sempre tem, mas não é corriqueiro. Mas no início da conversão dela, onde que ela ia, ela conta pra mim, ela falou assim, Rô, onde que eu ia assim, o Senhor ia me mostrando os demônios na vida das pessoas, às vezes em forma de tartaruga, ficava atrás das costas das pessoas pesadas, o Senhor ia me mostrando, visão aberta, o mundo espiritual ali aberto para a pessoa. Conheci um pastor que ele estava num propósito de jejum de 50 dias, o Senhor falou assim para ele, eu vou abrir os teus olhos durante 15 dias, visão aberta, enxergando tudo. Falou assim que Deus começou a mostrar o mundo espiritual para ele, as coisas. Porque aí o mundo físico ele se funde com o mundo espiritual, é algo tremendo. E ele começou a ver coisas que a maioria não vê, que nós muitas vezes não vemos. Então isso é profundo. Agora, existe também uma outra forma que Deus fala, a visão aberta e a visão fechada. Esta é quando a pessoa recebe uma visão com os olhos da mente. Às vezes, isso aqui acontece muito comigo. Eu estou orando assim, às vezes eu estou falando com você, dentro de mim o Senhor está me mostrando algo. Dentro de mim, dentro. Na minha mente, no meu espírito, Deus está mostrando. Mas eu estou orando, uma vez eu lembro que eu orei com uma menininha, e aí eu falei assim, essa menininha aí, eu via ela cantando, com o microfone na mão. E aí ele falou assim, é verdade, o pai dela falou para mim, ela gosta de cantar. E depois nunca mais vi ela. Aí uns tempos agora que estava na internet, ela cresceu, já é uma moça, hoje deve ser até casada. Não é que eu sou velho não, mas o tempo passa, né, irmãos? Mas ela estava o quê? Louvando ao Senhor. Ela é uma cantora. Quer dizer,
Quantas vezes eu não estou orando pelas pessoas e o Senhor está me mostrando algo dentro, no meu espírito, nos olhos da minha mente, o Senhor vai me mostrando. O Senhor, às vezes eu estou orando, conforme eu vou orando em línguas, o Senhor vai me mostrando. Já aconteceu também do Senhor me mostrar algumas coisas não muito boas. Às vezes eu estou orando por vidas, o Senhor me mostra serpentes saindo de uma casa. Um tempo atrás eu estava pregando uma igreja lá no Rio Grande do Sul, perdão, Santa Catarina, e o Senhor me mostrou uma boca grande na igreja. Aí os irmãos na qual eu estava ali na casa deles, como hóspede, falaram assim: pastor, Deus te usou no profundo, porque a boca grande ali é o pastor da igreja, ou o homem, ninguém pode contar nada para ele, que ele sai espalhando para todo mundo. Então assim, Deus vai mostrando. Visão aberta é uma coisa, visão fechada é outra. É no seu espírito, é na sua mente. Você está falando e o Senhor está mostrando. Às vezes o Senhor me mostra. Deus me mostra as pessoas com uma pérola nas mãos. Às vezes Deus me mostra a mão da pessoa ressequida. Tantas visões que o Senhor vai trazendo dentro de nós, sabe? Às vezes essa visão também ela pode ser nos seus sonhos. Eu não sei se a gente vai falar aqui um pouco. Sim, a comunicação do Espírito Santo pelos sonhos. Podemos receber um sonho direto do Espírito Santo. Outra palavra para os sonhos é que eles são chamados de visões da noite. Então, os sonhos também, dependendo dos sonhos, é uma visão. Eu me lembro de uma vez que eu estava enfrentando uma tempestade espiritual muito grande, um momento difícil ministerial, uma situação difícil, estava tão angustiado, tão aflito, tão mal, e assim, meio que já prostrado, triste, abatido, oprimido por aquela situação, muitos anos atrás. E eu lembro que eu deitei, tinha chegado do serviço, estava cansado na época, eu não era integral como eu sou hoje, e aí eu cheguei, escuta isso, e eu deitei. Quando eu deitei, eu escutei um barulho de vento muito forte, e eu vi assim o meu cobertor subindo, e eu escutava aquele vento, e era muito forte. De repente, sabe quando você quer acordar e você parece que não consegue? E eu falei assim: eu preciso acordar, e aquele vento era muito forte, e o cobertor ele ficava subindo assim, e eu tentava levantar, mas eu não conseguia. Já deve ter acontecido isso com você, mas quando eu consegui, eu acordei. Quando eu olhei, eu estava deitado, e a coberta estava normal em cima de mim. Aí, na hora o Senhor falou para mim: quando você fizer isso que você fez, se levantar, essa tempestade acaba na sua vida. Recebe essa palavra, talvez alguém precisava ouvir essa visão que um dia eu tive. Quando você se levantar, essa tempestade vai se acalmar e vai paralisar na tua vida. Eu já tive nos sonhos, eu já tive sonhos de libertação que vocês não têm ideia. Um sonho de libertação que mudou minha vida, sonho que Deus já me revelou pecado de pessoas, adultério de pessoas, sonho que Deus já me revelou situações de pecaminosidade, sonhos que Deus já me deu estratégias espirituais. Eu já tive sonhos de louvores, o Senhor me dando cânticos. Eu já tive sonhos de diversas formas. A minha esposa, ela é também muito usada nessa área de sonhos. Ela já teve sonhos tão profundos. Deus, ele comunica a voz dele através dos sonhos. Por isso que a gente chama sonhos proféticos, e também chamado de visões da noite, porque no sonho você está dormindo. Quando você dorme, você está rendido. Ou você sabe do que você está fazendo? Não. Então você se rende. Olha só, escute isso. Às vezes estou dormindo, e aí eu começo a olhar assim, como se fosse uma colina em algum lugar, e eu vejo uma tsunami vindo. E aí ela vem, só que eu me escondo em uma casa, casa, proteção. E ela não me pega, ela vai invadindo tudo, mas ela não quebra os vidros daquela casa, ela não faz nada, ela não entra. E aí eu sei, eu estou protegido, mas está vindo uma grande perturbação na minha vida. Está vindo uma grande tempestade, uma grande tormenta na minha vida. Eu sei que eu vou passar por alguma situação daquele de tormenta, de tribulação, algum problema está chegando. Então, eu já sei disso, eu já começo a orar. Falei: Jesus, me ajuda aí, porque está vindo algo aí. Uns tempo atrás, eu tive esse sonho, e eu vi essa tsunami, e aí eu falei: eu não vou contar para minha esposa, porque senão ela vai ficar preocupada, porque ela sabe que quando eu tenho esse sonho de tsunami, o negócio é sério. Aí, eu não contei, aí chegou o problema. Mas não foi rápido, ó. Chegou. Quando chegou, eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer, Senhor?
O que eu vou fazer? Espírito Santo, essa é uma tsunami da grande. Oh, aleluia. Ali a gente chorou, pedindo uma solução para Deus, pedindo ajuda do Senhor. Aí o Senhor começou a acalmar o meu coração, o coração da minha esposa, a tempestade. Aí eu tive um outro sonho. Que eu sabia, eu olhava para aquelas colinas de novo, eu não via mais aquela tsunami. Só que aí eu olhava do meu lado direito, eu via um córrego, mas sabe aqueles córregos que eles foram feitos ali, que já está canalizado, não está com encanamento, mas ele está ali sobre, como que eu posso dizer para você, no cimento já, fizeram um canal todo cimentado, e aí ele corre. E eu vi aquelas águas turbulentas, mas elas estavam já naquele canal. E ali elas não podiam mais se espalhar. Aí eu sabia, o Senhor estava falando para mim, eu já criei um escape, e agora eu estou tirando isso da tua vida. Quer dizer, Deus fala através dos sonhos. Eu já tive sonhos com pessoas. Eu sonhei uma vez com um pastor, amigo meu, e eu sonhei ele casando, porque ele era separado e tal, na época. E ele, pastor Marcelo, e eu sonhei, não estava na igreja que ele estava na época, e eu sonhei com ele casando com uma moça da igreja dele, que ele já tinha namorado com essa moça, mas ele não estava mais com ela. E eu sonhei, como ele não estava na igreja que ele estava, eu sonhei com ele casando com aquela moça. De repente me chega aqui a notícia, o pastor Marcelo casou com a irmã tal. E eu lembro porque no sonho eu vi ele subindo numa plataforma, ele vestido de roupa de noivo e ela com roupa de noiva. E os dois indo numa plataforma casados. O Senhor mostrando pra gente. Então Deus fala através de sonhos. Existem os sonhos proféticos, irmãos. Pastor, tem sonhos demoníacos? Tem. E o inimigo também fala através de sonhos. Da mesma forma que eu já ensinei isso para você, que precisamos calibrar a nossa audição espiritual, os nossos olhos espirituais, a nossa palavra espiritual tem que ter um calibre, porque tem gente que ouve vozes, mas é um dom que a pessoa tem. O inimigo quer usar para ele, mas é um dom que a pessoa tem. Tem gente que tem visão, vê as coisas, vê vulto, a pessoa fica, ai meu Deus, eu não quero isso. Na verdade ela tem um dom. Só que o inimigo quer usar aquilo para ele. Tem gente também que tem o dom de sonhar. A pessoa tem sonhos proféticos. A questão é que o inimigo usa aquilo para ele. Eu lembro de um pastor Samuel, um senhor de idade, 86 anos de idade, já é falecido. Tremendo, um homem também, meu Deus, sem palavras, completamente dirigido pelo Espírito Santo. Uma intimidade profunda com o Espírito Santo. E eu me lembro que ele contou uma situação de um moço que chegou ali no gabinete dele pastoral. Ele atendia na casa dele, e ele não tinha igreja, era um senhor de idade, então ele atendia na casa dele. E as pessoas chegavam ali, elas eram tocadas, cancerígeno era curado, pessoas eram libertas, demônios eram expulsados, pessoas aceitavam Jesus. Saíram várias e várias igrejas da casa dele, do gabinete da casa dele. E aí o que aconteceu? Chegou um rapaz e falou, pastor, eu sonho, tudo que eu sonho acontece, mas é só coisa ruim, pastor. Aí o pastor falou assim para ele, filho, Deus te deu o dom de sonhar. A questão é que quem está usando isso é o bichinho. Ele falava bichinho. É o bichinho que está usando isso aí. Mas nós vamos orar e eu vou pedir para o Senhor calibrar esse dom na tua vida. E a minha oração é que o Senhor calibre o dom que Ele deu para você. Porque o inimigo às vezes quer usar o dom que Deus nos deu, irmãos. E aí ele orou. E nisso que ele orou, ele teve um sonho. Ele teve um sonho que ele viu o chefe dele, com acho que a mão, não lembro se era uma mão, machucada. Ele falou, pronto, o pastor orou, mas é só tribulação. Só que ele já estava indo para a igreja, ele estava se firmando. E aí o que aconteceu? Deus mostrou algo para ele, na realidade, o chefe dele no hospital, e ele indo visitar o chefe. E aconteceu de ele ir lá visitar. E calhou que através daquela visita, ele pôde expressar o amor de Deus sobre a vida do chefe dele, e o chefe dele entregar a vida para Jesus. Houve um calibre espiritual. Então Deus fala através do quê? Dos sonhos. Guarda isso que eu estou falando para você. A comunicação do Espírito Santo pelas profecias. O Espírito Santo se comunica diretamente conosco de acordo com Joel. É através de profecias. Um dos 9 dons do Espírito é profecias. Coríntios 12. A profecia é quando recebemos uma palavra do Senhor, ouvida pelo Espírito Santo. Aí está o segredo. Deus usa pessoas na palavra de conhecimento e Deus usa as pessoas com dom de profecias.
Deixa eu desmistificar algo aqui. Tem muita gente que acha que aquele irmão é um profeta porque ele profetiza. Não é porque a pessoa profetiza que ela é uma profeta. Ele é um profeta. Ou ela é uma profetisa. O profeta, ele tem 3 a 4 dons que nós chamamos de revelação. Os dons, eles foram categorizados: dons de poder, dons vocacionais e dons de revelação. Dons de poder, dom da fé, de milagres; dons vocacionais, línguas estranhas, interpretação de línguas, profecias. Mas existem os dons de revelação: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. O profeta, ele tem que ter um desses. Ou ele tem que ter discernimento de espíritos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, ou ele tem que ter também profecias ou interpretação de línguas. Por quê? Isso vai compor um profeta. Agora, a pessoa só profetizar, ela não é profeta. Ela tem um dom profético. Há uma diferença entre dom, unção e ministério profético. O dom, a pessoa tem um dom, ela não é profeta. Às vezes a pessoa tem uma unção profética. Por quê? Porque ela está inserida numa igreja que tem esse ministério profético. Olha só, o ministério da igreja é profético. Então a unção que está na liderança dela é imparticionada sobre a vida dela. Então até ela profetiza, mas ela não tem dom. Ela está ali agindo numa unção. Agora tem gente que tem um ministério de profeta. Sobre a vida dele existe um ofício profético. Ele tem discernimento de espíritos, tem palavra de conhecimento, tem interpretação de línguas, tem profecias. É uma pessoa diferenciada nessa área. Deus fala audível, Deus dá comandos proféticos, Deus dá visão aberta, visão na dimensão do espírito, visões espirituais. Deus arrebata no campo terrestre, no campo celeste. É uma coisa sobrenatural. Então tem gente que Deus usa. Agora o Senhor fala com a gente através de profecias. Então Deus usa pessoas, e tem gente também que esse dom aqui é um dom que tem gente que é usado nessa área de profecias de uma maneira sobrenatural. Tem gente assim que eu falo, meu Deus, como que essa pessoa é usada nessa área? Mas não são muitos. Alguns são, mas de uma maneira ainda rasa. Agora, como treinar o espírito humano? Espírito humano. Vejam, Deus comunica a sua voz no meu espírito. Nós somos um ser tripartido: espírito, alma, corpo. Espírito, alma, corpo. Você é espírito, alma e corpo. Deus vai falar no seu espírito. Escute isso. Provérbios 20, 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada, e a qual esquadrinha o mais íntimo do coração. Estamos convictos de um fato: o Senhor ilumina-nos e guia-nos através do nosso espírito. No mínimo, existem regras para treinarmos o nosso espírito. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que treinar o seu espírito. É um treinamento. Isso vai levar tempo, não é da noite para o dia. Ah, pastor, eu estou orando, até agora Deus não falou comigo. Pastor, eu estou buscando, Deus não falou comigo. Por quê? Tem um tempo, Deus está te treinando. Ele vai começar a falar palavras curtas, comandos curtos, direções curtas. Daqui a pouco ele vai aumentando, ele vai te orientando mais, ele vai te dando discernimentos maiores, entendimentos maiores. Então, aos poucos. Quais são essas regras? Primeiro, pela meditação da palavra, Josué 1:8. Sabe como que Deus já falou muito comigo? Pela palavra. Meu irmão, você quer ver uma das maneiras que Deus mais fala comigo? Ah, mas o teu ministério da palavra. Mas a palavra de conhecimento na minha vida, ela se manifesta pela palavra. Tem uns que falam que é ciência, mas muitas vezes, aconteceu várias vezes. Uma vez, eu estava na empresa que eu trabalhava, e o Senhor falou assim, eu estava no banheiro, e o Senhor me deu uma palavra, que é lá em Gênesis 12, quando Abraão se separou de Ló. Deus disse assim para mim: se separe de Ló. Porque quando Abraão se separou de Ló, eu o abençoei. Eu falei com ele. E Deus abençoou, olha o que está escrito. E Deus abençoou Abraão depois de ele ter se separado de Ló. Aí eu falei, mas quem é Ló? Deus disse para mim, é essa empresa, rompa com ela hoje. Aí sabe o que eu fiz? Olha só, Deus quando fala conosco, Ele traz provisão, Ele traz proteção, Ele traz unção, paz, cura, livramento. Porque o Deus que fala, Ele respalda a palavra que Ele está falando. Por isso, fique atento, tá cheio de gente falando que Deus falou, mas não teve provisão. Ah, Deus falou para abrir o ministério. Não dá um ano, fecha. Mas peraí, e o Deus que falou? O Deus que fala, Ele provê. Ele provê. Ah, por isso que eu não gosto desses irmãos que fica pedindo, pedinte evangélico. Pedinte ministerial. Aí, irmão, faz isso pra mim. Irmão, olha a minha conta. Olha o não sei o que. Irmão,
Às vezes eu falo, quer ser meu parceiro ministerial? Amém. Aceito, precisamos, somos integrais. Mas vocês nunca vão me ver pedindo nada para ninguém. Sabe por quê? Porque não foi assim que eu aprendi, não foi assim que o Espírito Santo me disse. Porque Deus, Ele vai levantar pessoas de todos os cantos. Deus já me levantou pessoas da Alemanha, da Inglaterra, da Suíça. Deus já levantou gente do Brasil. Deus já levantou gente tanto para ofertar na minha vida. Não precisei ficar pedindo nada para ninguém. Então cuidado com esses pedintes ministeriais que tem por aí. Pede para mas a Bíblia diz para compartilhar as necessidades com os santos. É o que a maioria fala, né? É o jargão, é a justificativa teológica que eles usam. Só que a Bíblia fala que também eu tenho que primeiro ouvir a voz do meu Senhor. Eu não posso sair por aí abençoando todo mundo sem Deus permitir. Por mais que está escrito também na palavra. Viu? Escute isso. Deus fala comigo na palavra. Aí Deus me diz assim, rompa com Ló. Se separa de Ló. Quem é Ló, Senhor? É essa empresa. Aí Deus, por ter falado comigo, eu fui pedir pedi para mim serem me mandar embora. Aí eu falei assim, eles não vão me mandar embora. O pessoal, tinha um primo meu que também trabalhava comigo, pediu para ser mandado embora. Tinha um outro senhor também que pediu. Irmão, por Deus. Eu cheguei na gerência, ela falou assim, poxa, Rogério, você... Eu falei assim, eu quero crescer na vida, eu quero mudar de vida, tem algumas coisas. Ele falou assim, que pena que os outros não pensam como você. Olha o que o gerente falou. Uma empresa, você está sendo da empresa, o gerente fala isso para você. Aí me mandaram embora. Peguei todo o dinheiro. Porque o Senhor falou assim, agora você vai trabalhar para mim. Aleluia. E olha que interessante, na época eu fui na casa do pastor Samuel, esse pastor que eu falei para você, que falou pro rapaz do sonho. Eu falei assim, pastor, me fala aí, imaturo de tudo. Eu perguntei, pastor, fala para mim se é o tempo do meu chamado, se é tempo de Deus me chamar. E ele me deu uma resposta que hoje eu vejo assim, que sabedoria. E na época eu fiquei bravo, eu falei, não acredito nisso. Mas ele falou assim para mim, eu falei assim, pastor, fala para mim se é Deus que está me chamando nesse tempo. Ele falou assim, eu não posso falar nada para você. Porque se eu falar para você hoje e amanhã você se frustrar, você vai falar que a culpa é minha. Você quer saber se é Deus? Entra no teu quarto. Só sai de lá quando ele falar com você. Então, meu irmão, Deus começou a falar comigo pela palavra. Rompi com a empresa, escute isso. Saí e aí foi quando eu comecei a fazer a apostila. Depois disso, o meu ministério de ensino começou a fluir de uma maneira sobrenatural. Comecei a fazer as apostilas. Hoje nós temos uma gama de apostilas. Até se você depois quiser adquirir, fale conosco. Temos várias temáticas, vários cursos teológicos. Hoje nós temos aí mais de 40 cursos de bacharel em teologia. Nós estamos abençoados. Mas para você treinar o seu espírito, tem que ser através de meditação. Às vezes eu ficava nessa empresa, o pessoal falava que eu era louco, porque eu ficava assim, meditando a palavra. Aí eu ficava bocejando, né? Com a boca, aí o cara ficava olhando assim pra mim, assim, eu ficava assim me olhando, mas eu meditava na palavra, e ali o Senhor falava comigo na palavra, o Senhor me dava esclarecimentos pela palavra, o Senhor me orientava pela palavra. Então, para treinar, comece a meditar. Pastor, quer meditar? Meditar é ruminar, é como um boi faz. Que isso, pastor? O boi come o capim, engole. Ele vomita, come de novo e engole. Meditar isso. Escuta uma vez. A Bíblia diz que a fé vem, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra. Quanto mais você medita, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende aquilo, mais aquilo vai sendo inserido dentro de você, no seu espírito. E aí Deus vai ter uma facilidade maior de falar com você. Porque se você só se contamina, só assiste TV, é o dia inteiro assistindo filme, o dia inteiro assistindo jornal, só assiste novela, no dia que acontecer uma catástrofe, a primeira coisa que vai, a informação que está na tua mente é do adultério que você viu lá na televisão, é do problema que a mãe está enfrentando com o filho. Agora, se você medita na palavra, no dia que vem um problema, uma situação, a informação que está dentro de você é a informação da palavra. Como a gente treina o nosso espírito? Pela prática da palavra. Tiago 1:22. Não sejam ouvintes da palavra somente, mas praticantes. Tem que praticar. Por quê? Eu tenho falado que nós estamos dando uma teologia prática. Estou te ensinando você a praticar. Meu irmão, se você vai praticar ou não, o problema é teu, não é meu.
Agora, uma coisa eu falo, que se você praticar alguma coisa vai acontecer. Eu te garanto isso. Eu te garanto. Então, assim, a prática. Hoje em dia, meu irmão, as pessoas não vivem a prática. Tem muita gente que fala assim, pastor, esse bacharel é um bacharel que tem reconhecimento pelo MEC. As pessoas estão tanto buscando reconhecimento humano, só que assim, elas não estão buscando reconhecimento divino. E se tem uma coisa que Deus quer falar com você. Escute isso. Ao dar a palavra, o primeiro lugar. Primeira coisa, dê lugar à palavra. Por instantaneamente obedecer à voz do Espírito. Deus falou com você? Obedeça imediatamente. Ore em línguas e adore ao Senhor. Você quer treinar o seu espírito? Ora várias horas em línguas, ore em línguas. Labadore candarabacadore betore kendere betore bede andere candore vasore candaravashore candaravasai. Ora bastante em línguas, adore ao Senhor. Às vezes eu estou orando em línguas, às vezes na minha casa profetizando. Meus filhos já estão até acostumados. Que todo dia eu estou aqui orando, estou no sofá, estou no quarto. Lamandiuca mandaravasore candaravasai. E começo a orar, e começo a orar, e começo a orar. Às vezes eu oro, profetizo, oro por eles, oro pelo povo. Eu estou orando, estou clamando. Uma vez uma mulher veio falar assim, nossa, você oraram o dia inteiro? Eu falei, claro, eu sou um pastor, eu tenho que orar, meu dever. Enquanto nos envolvemos com a adoração profunda e orar, o Espírito torna-nos mais sensíveis à sua voz. O jejum acompanhado de oração. Jejua. Vocês tiveram uma aula aí, 7, 8 aulas só sobre jejum. É bom jejuar. O alimento também, né? A gente ensinou vários tipos de jejum. Mas tudo isso alinhado faz parte. Amém? Quero falar para você, se você quiser adquirir essa apostila, fale conosco. Meu WhatsApp é 011 969 76 0035 e também temos o nosso instituto, www.institutodrachá.com.br. Está aqui na descrição do link, amém? Deus abençoe você, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.